falar de neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas geralmente no cérebro que vão fazer uma função de mensageiro para a sua célula. Ou seja, cada neurotransmissor tem uma ordem para o que a sua célula vai fazer. E o que é mais maravilhoso dos neurotransmissores, que antigamente nós sabíamos que eles estavam lá, nós sabíamos que eles tinham uma química poderosa, mas ninguém sabia o que fazer para aumentá-los. Então todo mundo começou a trabalhar para imitar as moléculas desses neurotransmissores para produzir o efeito no cérebro ou no organismo que a gente precisava. Foi assim que nasceu a morfina, foi assim que nasceram várias substâncias, inclusive as drogas, para imitar esses efeitos no organismo. A boa notícia, a maravilhosa notícia dessa última década é que a partir de estudos de alguns pesquisadores, por exemplo, da doutora Candace Pert, que trabalhou anos desenvolvendo a droga para AIDS no Instituto de Nova York, que descobriu que determinadas emoções produziam moléculas, determinadas ações produziam moléculas, ou seja, basta que você fisiologicamente queira produzir esses neurotransmissores, que eles podem ser produzidos de uma forma fisiológica. Isso foi maravilhoso, maravilhoso, porque assim você pode aprender como ajustar a química do cérebro sem estar recorrendo a remédios o tempo inteiro. Isso nós aprendemos a fazer com as nossas gestantes. Por quê? Porque as nossas gestantes tinham que tomar, às vezes, vários remédios psiquiátricos que rapidamente eram suspensos quando ela engravidava. E aí o psiquiatra fala assim, veja uma substância alternativa com a sua ginecologista, com a sua obstetra, porque esse remédio não pode ser tomado na gravidez. Aí nós ficávamos absolutamente assustadas, meu Deus, mas como nós não somos psiquiatras, não sabemos indicar medicação, fomos estudar fitoterapia, sim, existe uma variabilidade enorme de substâncias maravilhosas que podem modular os nossos neurotransmissores e nós temos que prescrever muitas vezes, mas a coisa mais fascinante que houve foi aprender a modular os neurotransmissores a partir de coisas que você pode fazer, a partir de coisas que você pode comer e a partir de ações que você possa tomar com certa facilidade, de forma fisiológica, de forma natural, para produzir os neurotransmissores que você precisa. Assim, deu certo nas nossas gestantes, deu certo em nós e vai dar certo em você se você quiser. Nós vamos ver alguns neurotransmissores então, principalmente os que mais a gente precisa, que andam com os níveis desregulados no nosso interior. Uma substância muito querida, muito especial é a dopamina. Vamos começar por ela então. A dopamina é conhecida como o neurotransmissor do prazer, dopamina, prazer. Ele produz motivação, ele aumenta a nossa produtividade, ele dá foco, satisfação, alegria, ele tem um papel grande, importante, forte na memória e é aquela coisa que te faz sentir dinâmico. Ai, eu estou trabalhando bem, estou com um fluxo de produção boa. Também age no sistema motor, ou seja, no nosso movimento, e está associado naquela sensação de recompensa. Uau, dever feito, consegui. Também te dá está relacionado ao sistema de luxúria, assim, quando desperta o prazer ligado ao sexo, também está relacionado com a dopamina. Quando nós queremos liberar fisiologicamente essa dopamina, nós podemos primeiro checar. Eu tenho matéria-prima para fazê-la, ou seja, tem o tijolinho que vai construir essa parede. Nós temos que ter a L-tirosina, que é um aminoácido presente nas proteínas de alta qualidade. Quais são essas proteínas? Principalmente as proteínas vegetais, como os feijões, os grãos, as lentilhas, grão de bico, tudo isso. Nós podemos produzir fisiologicamente esse neurotransmissor com a música, ao cantar a música e ao ouvir a música, mas principalmente quando você canta. Cantar, além de produzir uma coisa maravilhosa, que é a dopamina, também ativa os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, prevenindo contra demências, prevenindo contra Alzheimer, prevenindo contra várias questões negativas. Também quando você se propõe a um desafio
No momento que você toma a decisão, que você dá o primeiro passo para cumprir determinado desafio, você já começou a liberar dopamina. Muito mais ainda quando você faz aquele checklist, ok, consegui, essa meta foi cumprida. Então quando você celebra, consegui essa pequena vitória, você está liberando dopamina. Então o que nós ensinamos o nosso paciente? Por exemplo, você faz uma lista de pequenas metas que você queira atingir, ou então um grande sonho subdividido em pequenas metas, e aí você coloca a lista das coisas que você tem que fazer para chegar lá. E cada vez que você cumprir uma pequena porcentagem dessa lista, né, uma linha que você tenha cumprida, clica o OK. Isso vai te liberar muita dopamina de uma forma fisiológica. E aí você celebra. Yes! Vou, comemorar com a minha família, vou ganhar um abraço, vou pular, vou dançar. Essa comemoração também te libera bastante dopamina. Uma outra forma fisiológica é tomar sol, que é tão simples, tão fácil que as pessoas têm esquecido. Direto sobre a pele, o sol te aumenta a dopamina. Também meditar. A meditação, nós vamos ver que libera vários tipos de neurotransmissores, e meditar especificamente para dopamina é maravilhoso. E o exercício físico, que também libera vários tipos de neurotransmissores, também ajuda na formação e na liberação da dopamina. Massagem, fazer massagem, automassagem, pedir para alguém fazer um pouquinho de massagem no pescoço, libera dopamina. E assim, nós temos muitas formas fisiológicas de liberar essa dopamina, te ajudando então a ter satisfação, prazer, memória e alegria nessa vida. E aí, o que provoca a falta de dopamina? Em primeiro lugar, você vai ter uma sensação de irritabilidade e de insônia. Também vai ter uma propensão a buscar hábitos viciantes, alguma coisa para aumentar assim de modo artificial essa dopamina. Então são as formas que a gente vai procurar a dopamina em hábitos que não te fazem bem, como as drogas, principalmente a cocaína, na pornografia, no excesso de compras, essa compulsão por shopping, compulsão por joias em muitas mulheres ricas que nós temos atendido, que assim não tem prazer na vida, tem casamentos frustrados e precisam comprar joias o tempo inteiro. Jogos, apostas, esse negócio de, olha, preciso liberar dopamina, porque então no jogo, no cassino, é uma sensação de satisfação muito grande, porque eu recebi uma recompensa, eu fui premiado, eu fui valorizado, e isso libera dopamina. As pessoas vão buscar a dopamina nos remédios, como as anfetaminas, que tem um monte de efeito colateral. E se nós tivermos também a falta, além de ter essa propensão de buscar a dopamina de forma não saudável para você, ele também vai dar uma propensão para adquirir o mal de Parkinson, já que vários estudos estão associando a falta de dopamina no cérebro ao mal de Parkinson. E se você tiver esse excesso de dopamina? É interessante que todos os neurotransmissores, quando você produz de forma fisiológica, não vão chegar ao excesso. Vai subindo, ele está em falta. Vai subindo, ele está em média falta. Vai subindo, chegou no nível ótimo, é autolimitado. Ou seja, o teu cérebro sabe quando parar. E ele para, simplesmente para. Mas se nós fizermos isso com a droga, como a cocaína, se nós fizermos isso com uma compulsão, se nós fizermos isso com algumas coisas que na modernidade estão fazendo excesso de dopamina, como as redes sociais, como o excesso de computador, o excesso de estímulo de celular, a radiação das ondas eletromagnéticas, que não sabemos bem se são eletromagnéticas, mas o excesso de ondas de eletroeletrônicos, eles vão dar um aumento de dopamina, principalmente naqueles likes, naquelas curtidas que os adolescentes estão ávidos por receber, Olha, acabei de postar, recebi 1000 curtidas, yes, yes, yes. Esse excesso de dopamina vai dar muita irritabilidade, mau humor, sensação de angústia, sensação de nervosismo, mãos frias, tremores, chegando até a esquizofrenia. Tanto que há certas redes sociais que tiveram que tirar
esses likes, essas curtidas, sabendo que isso estava danificando a saúde mental dos nossos adolescentes. Então, fisiologicamente, você pode, né, promover essa liberação se dispondo a um desafio, cantando, tomando sol, meditando, fazendo exercício e celebrando a vida. Nós nos alegramos com você e queremos que você tenha muito prazer fisiologicamente na liberação da dopamina. Ocitocina é um neurotransmissor maravilhoso que você vai aprender a liberar fisiologicamente, porque ele é chamado do hormônio do amor, o hormônio do abraço. E ele faz 1000 efeitos maravilhosos no seu organismo. É ele que te leva a sentir uma sensação de amar e ser amado. Ele que promove os vínculos afetivos entre as pessoas. Ele é chamado também do hormônio do vínculo, de você se pertencer, de você fazer parte. E isso é muito bonito. Muito bem, ele te dá autoconfiança, ele promove o altruísmo em você. Sabe essa questão assim, da mãe tem um bebê, acabou de amamentar, liberou ocitocina na amamentação, que é liberada fisiologicamente quando a mãe amamenta, e vem um leão e ela vai defender a cria? Essa força, esse poder de vencer qualquer obstáculo é a ocitocina que te dá. Então ela que te enche de altruísmo, te faz sentir forte e preparada contra qualquer circunstância. Também é a mesma substância que é liberada no ato sexual. O homem libera ocitocina na ejaculação. Então aquele ditado que fala assim, a mulher aprende a desejar o homem que ama, mas o homem aprende a amar a mulher que deseja, tem a ver com essa questão da ocitocina. Então no lugar que o homem tem um ninho, que se sente acolhido, e ele libera bastante ocitocina, ele começa a ter um senso de pertencimento, começa a liberar o seu altruísmo, a sua vontade de fazer uma casa com essa pessoa, de se doar pelo amor que ele sente na liberação da ocitocina. Mas há umas formas fisiológicas que você pode promover a liberação de ocitocina, mesmo que você não seja casado, mesmo que você não esteja amamentando. Como que você pode fazer? Abraçando. Abraçar é a principal forma de você liberar ocitocina. Se você ficar abraçado 40 segundos por dia com uma pessoa do seu trabalho, da sua casa, agora na quarentena não, mas do seu trabalho, no dia a dia, sem quarentena, ou da sua casa, ou de uma vizinha querida. Sabe essa questão que agora começou até um movimento, né, abraços de graça? Tem um pessoal que sai na rua, nas grandes cidades, no primeiro mundo, com umas plaquinhas assim, abraços de graça. Porque tem muitas cidades onde há um senso de solidão muito grande. Essas pessoas de mais idade, que moram sozinhas, e elas estão carentes por um abraço. E se você pode dar esse abraço, ou pode receber esse abraço, faça isso, que isso vai liberar muita ocitocina. Uma outra forma de você desenvolver esse apego, de você se sentir parte, de você liberar fisiologicamente essa ocitocina, é tocando, fazendo automassagem, andando de mãos dadas, e isso te ajuda muito. Esse contato físico acaba liberando ocitocina. Às vezes, quando, né, as crianças, o sinal de que voltaram a ficar de bem, não é um mínimo contato físico, tocar o dedinho. Então, o contato físico, tocando alguém por algum tempo, começa a liberar fisiologicamente, automaticamente, esse neurotransmissor do bem. Cantar te libera ocitocina. Desenvolver empatia por alguém, ou seja, você decidir que você está engajado com uma determinada causa, com uma necessidade de alguém, importar-se, né, identificar-se com a dor de alguém e você decidir liberar empatia para essa pessoa e fazer algum bem para essa pessoa. Fazer o bem faz bem, porque libera ocitocina. Quando você decide amar, mesmo que você não esteja sentindo nada, você se propõe a amar, você automaticamente começa a liberar essa ocitocina dentro de você. E dar e receber presentes, principalmente quando você dá um presente e você vê que a pessoa vai ficar feliz, isso libera bastante ocitocina. Cantar libera ocitocina e, de modo geral, tudo que é relacionado ao contato físico, pele com pele. Então, lembra aquele cafuné de vó, né? Quando a gente chegava da escola, quando criança, que não via a hora que alguém
que a gente deitasse no colo da avó e a avó fica fazendo os carinhos no cabelo. Isso libera muita ocitocina e isso é maravilhoso. Bom, o que dá a falta de ocitocina? Dá uma sensação de solidão, de medo, de desconfiança. É quando você começa a ficar insensível à dor dos outros, né? Você vê alguém se machucar e tanto faz, né? Te dá irritabilidade. Então, lembrar que o excesso dessa ocitocina, ele não acontece. Todo neurotransmissor que é produzido fisiologicamente, o organismo produz até o nível ótimo e ele é autolimitado, sempre para. Mas se a gente tiver, quanto mais ocitocina produzir, mais a gente vai diminuir o estresse, diminuir a irritabilidade, diminuir o cortisol, diminuir a compulsão alimentar, essa vontade de comer doce desesperadora, a irritabilidade, diminui a agressividade e diminui várias doenças psicossomáticas. Então é muito positivo que você aprenda a abraçar, a tocar, andar de mãos dadas, dar e receber cafuné, cantar, se empatizar, se solidarizar com alguma causa, fazer o bem, decidir amar e meditar. Meditar é maravilhoso porque vocês vão ver que libera vários neurotransmissores ao mesmo tempo, mas nada mais é do que você fechar os olhos, imaginar-se num lugar muito lindo, muito belo e começar a tentar sentir gratidão, sentir algum efeito bom, lembrar de algum lugar lindo, lindo, lindo que você esteve e preferencialmente repetindo uma frase que te dê muito alento, que te dê alguma esperança, que te dê alguma sensação de vitória, de força, de norte que você tenha que seguir. Então, resumindo, ocitocina vai te dar um senso de pertencimento, de amar e ser amado, de fazer parte e vai gerar em você essa força que te faz defender a cria. O pai de família é capaz de dar vida na guerra pelo seu povo, pela sua família, pelo seu país e é liberado quando você toca, principalmente quando você se importa, quando você tem empatia, quando você canta, quando você se doa e quando você medita, quando você finalmente decide amar. E o neurotransmissor GABA? GABA é uma abreviação de ácido gama-aminobutírico e ele é muito importante na modernidade porque ele acalma fisiologicamente você. Então, a partir do momento que se descobriram as ações que você pode assumir para baixar a ansiedade, a irritabilidade, a angústia, a hiperatividade fisiologicamente, você pode equilibrar seus neurotransmissores aumentando a liberação do GABA. O que ele faz então? O principal efeito dele é acalmar o sistema nervoso central. Ele dá uma sensação de bem-estar, ele dá uma sensação de relaxamento. Também ele faz um controle motor. Sabe quando falta GABA que a gente começa a tremer de nervoso? Sabe quando o filho fala assim, mãe foi falar lá na frente e minha perna tremia que nem vara verde? Isso é falta de GABA. Então ele regula o efeito motor, a motricidade, né, o movimento, e ele também regula a visão. Melhora o foco cerebral para a gente aprender tudo e libera GH, que é o hormônio do crescimento. Então é bom liberar GABA porque também ajuda a crescer e quando a gente para de crescer, o GH faz a manutenção da nossa massa muscular. Então sempre é bom estar com os níveis de GH alto. Ele também reduz a onda beta, que é aquela onda de quando você tem que estudar, vai ter que se preparar para a prova e você está liberando muita onda beta cerebral para ter que focar e produzir muito. Se a gente tem excesso de onda beta, vai ter a hiperatividade, a famosa hiperatividade cerebral. Então, quando a gente libera o GABA, esse vai reduzir a onda beta e vai provocar uma sensação de relaxamento, de que está tudo bem, de que, né, a prova é pequena, de que vai passar. Então é muito importante você aprender e ensinar seu filho a liberar esse GABA. Vai reduzir estresse, vai reduzir a ansiedade, vai diminuir a angústia e vai diminuir até a depressão. E como é que a gente faz para liberar fisiologicamente, ou seja, naturalmente?
A primeira forma de liberar o GABA é o exercício físico. Tem que ser aeróbico. E a segunda forma é a meditação. Você pode ver que exercício, meditação e canto liberam muitos neurotransmissores do bem. Então deveriam fazer parte do seu dia a dia constantemente. Assim como a doutora Natália, que ensinou todo mundo a viver cantando no consultório, a viver brincando, a viver, né, falando algumas palavras de afirmação uns aos outros. Isso é muito positivo, isso faz bem. Isso faz uma vida em comunidade onde um completa o outro, onde um acalma o outro, onde um alegra o outro. Isso é muito bom. Além disso, então nós falamos do exercício físico e da meditação. A meditação, ela é fantástica, ela aumenta realmente o GABA. Muito bem. Que mais? Sonhar acordado. Quando você imagina uma cena do passado, uma cena do futuro, que você se imagine, se envolva nessa cena, colocando os 5 sentidos, se imaginando o que vai acontecer ou lembrando o que já aconteceu de forma positiva, você está liberando GABA. Então lembrar dos bons momentos, ativar a memória com todos os momentos bons que você já passou ou imaginar todos os momentos bons que podem vir na sua vida, tudo isso aumenta a liberação de GABA. E a famosa xícara de chá. Sabe quando a avó fala assim, tá nervoso? Vou te dar uma xicrinha de chá doce para acalmar. Então, os chás, principalmente o chá preto, o chá branco, o chá vermelho, e o chá verde, eles aumentam o GABA. Principalmente o chá verde, que tem tianina. Tem tianina fisiológica, que é uma substância que acalma, que eles dizem que corresponde, cada xícara de chá corresponde a você estar tomando 10 miligramas de GABA. Imagina o efeito calmante do teu chá, né? Carboidratos complexos são uma matéria-prima para você produzir GABA. O que são carboidratos complexos? São aqueles que são integrais, que vão ser liberados aos pouquinhos no seu sangue. Não vale o açúcar, não vale, né, o arroz branco, mas sim tudo aquilo que for integral, que tiver fibra e for liberando lentamente, for sendo liberado lentamente na sua circulação sanguínea. Que mais? Grãos como grão de bico, lentilha, também alguns tipos de peixe, principalmente o atum, vários vegetais, como por exemplo abóbora, beterraba, brócolis, cenoura. Abacate é maravilhoso para ter a matéria-prima de aumentar a GABA. Você tem que ter a vitamina B, a B6, que dá bom humor, que dá satisfação, presente para poder produzir adequadamente o GABA, porque faz parte da reação química. Então, a vitamina B6 também você vai liberar com os grãos integrais, com certos vegetais que vão te equilibrar. E o que provoca a falta de GABA? Ansiedade, taquicardia, tremedeira, necessidade, compulsão por doce, até convulsão e epilepsia. Também pode provocar aquela sensação de super nervosismo quando a gente fica com as mãos frias, daquele nó na garganta, pode aumentar a pressão arterial, pode gerar insônia e até irritabilidade. E se você aumentar fisiologicamente o teu GABA, nunca vai ter excesso. O organismo vai aumentando fisiologicamente até a dose ótima e ele é autolimitado e vai parar. Então o que nós queremos que você guarde? Vamos dizer assim, GABA, grãos, lembrar de ter sempre um grão e alguns vegetais para você ter a matéria-prima, os chás, principalmente, né, aquele negócio do acalmar com um chazinho, acalma, relaxa com um chá, o B, lembrar de beber chás então, e o A, de ativar memórias boas e meditar. Serotonina é o neurotransmissor da alegria, chamado do hormônio da alegria, da felicidade, do bem-estar, porque gera realmente isso em você, produz toda essa alegria, também regula efeitos fisiológicos da digestão, do batimento cardíaco. Sabe quando a gente está nervoso, aumenta o batimento cardíaco? É a serotonina que equilibra todos os processos digestivos. Quando você está nervoso, trava a digestão. Então, quando você relaxa com a serotonina, essa digestão fica adequada. Também regula o apetite. E você está ansioso e você precisa comer um monte, precisa comer açúcar, carboidrato. É a serotonina que te equilibra, que regula esse apetite e diz, não, tô bem, tô super bem, né? Agora, você pode ter aprendido de que você tem um defeito que não produz essa serotonina, mas nós desafiamos você
antes de te rotular como uma pessoa depressiva que você não sabe, não consegue produzir serotonina, aprenda a fazer essas ações fisiológicas para ver se a sua serotonina aumenta regularmente. Aumenta nos nossos pacientes, aumenta em todo aquele que se dispõe a aprender a fazer essas questões, aumentou nas nossas vidas, nós não tomamos antidepressivos, e aumenta principalmente nos pacientes que têm intolerância a algum antidepressivo e tiveram que, na marra, aprender a fazer a sua própria serotonina. Então, como que você pode liberar fisiologicamente? Primeiro você tem que saber se tem a matéria-prima, como o cacau 100% cacau, as castanhas, banana, maçã, várias frutas como melancia, tangerina, ameixa e tudo que estiver relacionado ao complexo B, como aveia e cereais integrais. Principalmente se você tiver B1, que é a tiamina. Sol, né? O sol é importantíssimo para você liberar serotonina. Exercício físico aeróbico, que é aquele que aumenta o batimento cardíaco, libera a serotonina. Palavras de afirmação. Você falar e receber mensagens de estímulo, seja via carta, né? Antigamente se falava muito, recebi uma carta do meu filho, fiquei tão feliz, né? Hoje em dia você pode passar uma mensagem de amor, de esperança, de alegria para alguém. Quando você recebe também essa mensagem, vai estar liberando fisiologicamente essa serotonina. Você recordar, fechar um pouquinho o olho e trazer à memória momentos felizes. Então essa memória de momentos bons vividos libera a serotonina. Você ter um bom sono e liberar aromas, por exemplo, óleos vegetais, óleos essenciais aromáticos, como a lavanda, como o cedro, como a laranja. Todos esses liberam fisiologicamente a tua serotonina. O que produz a falta de serotonina? Depressão, ansiedade, sentimento de solidão, até transtornos mentais. Então, é muito importante você aprender a liberar a sua própria serotonina. Uma coisa muito linda também é que, assim, alguns estudos mostraram que se você começar a rir do nada ou por tudo, no momento que você começa a rir, você provoca artificialmente um estímulo que de repente vira alegria. Ou seja, você tem um feedback positivo na hora que você faz a gargalhada, de começar a liberar a serotonina, e acaba liberando a serotonina de verdade, ficando alegre de verdade. Foi por isso que surgiram esses terapeutas que vão de prédio em prédio no Japão, onde tinha muito suicídio, que juntam rodas de em torno de 8 pessoas e promovem a risada, né? Ri da gravata, ri do sapato, ri do ventilador, ri disso, ri daquilo. E aí eles começam a rir do nada e daqui a pouco a risada traz serotonina e as pessoas ficam mais felizes, mais alegres e mais motivadas. Então é importante que você aprenda a liberar a serotonina fisiologicamente. É interessante que existe uma coisa que sim, quando a gente tem excesso de antidepressivos ou às vezes associação de drogas antidepressivas, ou quando a pessoa toma um antidepressivo e vai usar uma droga como cocaína, LSD, outros, vai gerar uma síndrome serotoninérgica. O que é? Um excesso de serotonina. Essa síndrome só ocorre quando a gente tem excesso por conta de medicações ou por conta de drogas. Fisiologicamente você nunca vai chegar a ter excesso de serotonina. Ou seja, se você provocar um aumento fisiológico da liberação de serotonina, você nunca vai ter excesso com essa síndrome. Mas se você associar drogas antidepressivas ou associar excesso de outras drogas com a medicação, ou você tomar um suplemento muito grande de triptofano e você quiser aumentar essa serotonina, mas já toma um antidepressivo, aí sim você pode ter náusea, mal-estar, confusão mental, tremores, sensação de confusão, insônia, alteração do humor, até febre e alterações na pressão para mais ou para menos, gerando uma sudorese incômoda. Essa síndrome é muito rara,
E o que a gente orienta a fazer é você ir no psiquiatra e falar: olha, parece que eu estou tendo alguma síndrome serotoninérgica, pode, por favor, diminuir a medicação? Nunca suspenda o triptofano do cacau, nunca deixe de comer castanhas porque o teu antidepressivo não deixa. Faça exatamente o contrário. Comece a comer a matéria-prima, comece a liberar a serotonina de forma fisiológica, para se ainda faltar, você complemente com antidepressivo. Mas não deixar de produzir o fisiológico em vez de usar o que é artificial. Então, em resumo, serotonina é alegria, né? É o que te faz ser o que você é. E para você ser esse ser pleno, você precisa dessa alegria que te dá o sol, o canto, a risada, o bem-estar, da alegria provocada por você fazer brincadeiras o tempo todo, por você promover palavras de afirmação em você e no outro, dar e receber carinho, amor, promover uns ambientes gostosos, esses aromas no quarto, na sala, você fazer exercício físico, dormir bem, tomar o sol e com certeza recordar momentos felizes e dar muita, muita risada. Endorfina é um neurotransmissor chamado da morfina endógena, ou seja, é um analgésico natural. É ele que te ajuda a não ter dores, principalmente depois dos 40, depois dos 50, que as pessoas às vezes acham que é natural ter dores, que é natural, né, tá associado com a fibromialgia. A falta de endorfina te dá uma série de dores. O que ele faz então? A analgesia natural. É um remédio para dor natural. E ele te dá a sensação de euforia, de prazer e reduz fisiologicamente, naturalmente, o teu estresse. Então é muito importante você aprender a produzir endorfina naturalmente. Como liberar? O principal conhecido é o exercício físico, principalmente aeróbico, ou seja, você tem que ter aquele período de acelerar o coração, principalmente daquele jeito quando a gente é criança e vai brincar de pega-pega. Essa corridinha que a gente faz é suficiente para liberar endorfina. Então, muitas vezes quando a gente faz aquele passeio devagarzinho de shopping, um passeio no quarteirão, parando com os vizinhos, quem mora em cidade pequena, não vale. Tem que ser um caminhar um pouco mais acelerado, que tenha um batimento cardíaco, que dê uma batida bem forte, bem rapidinha, que é sinal, ao mesmo tempo que você está rejuvenescendo o seu coração, como também que você está liberando endorfina. Uma outra forma de liberar é dançar, cantar, apaixonar-se, dar risada. Tudo isso é muito benéfico para liberar endorfina fisiologicamente. Mas você tem que lembrar se tem a matéria-prima, que é o tijolinho que vai fazer a tua endorfina. Isso vem dos alimentos picantes e também do chocolate, principalmente aquele que tem cacau de verdade, 100% cacau. Quando você trabalha em equipe, também promove a liberação de endorfina, então é muito bom. Também quando você assiste dramas, um psicólogo, o Dr. Robin Dunbar, provou na Universidade de Oxford que você se identificar com a dor do outro, de que você, ao momento que você empatiza e você se solidariza com a dor do outro, pode ser de verdade ou assistindo algum drama, você também libera endorfina que prepara você para sentir essa dor, que prepara você para poder fazer alguma coisa. Os banhos de natureza. Você sair fazer banho de floresta, como dizem os japoneses, ficar um tempo no meio das árvores, no meio do bosque, no meio de uma praça. Um banho de natureza libera fisiologicamente essa endorfina sem nenhum efeito colateral. E a acupuntura também libera endorfina, que já é reconhecida como prática médica, ela é maravilhosa e libera endorfina. Então, o que causa a deficiência de endorfina? Em primeiro lugar, dor generalizada. Está associada à fibromialgia, está associada à depressão e também se baixa muito o nível de endorfina e também associado à queda da serotonina, você vai ter perda do prazer de viver. Tem algum efeito colateral, algum problema com excesso de endorfina? Tudo que você promove fisiologicamente, não tem nenhum problema com excesso de endorfina. Sempre aquilo que você produzir vai ser autolimitado, o organismo sabe exatamente a hora de parar.
Mas se você usar a morfina, aí sim, o excesso pode ter uma série de efeitos colaterais que já são de medicação. Mas você promover o seu aumento fisiológico de endorfina não tem nenhum problema. Então, salientando bem, exercício físico, dançar, cantar, rir, apaixonar-se e comer coisas que promovam a liberação de endorfina, coisas picantes e chocolate com pimenta. Muito bem, nós queremos que você aprenda a aumentar fisiologicamente os seus neurotransmissores do bem e assim como funcionou para gestantes, funcionou para nós e funcionou para milhares de pacientes que já aprenderam a fazer esse equilíbrio fisiológico, essa modulação natural dos neurotransmissores, essa questão de se equilibrar com a natureza, como os japoneses dizem, com banho de natureza, né? Ou como falam por aí os mineiros, né? Com uma roda de conversa, uma roda de gargalhada, ou quando a gente às vezes precisa simplesmente em casa pegar o filho, pegar o marido, pegar a avó e falar, vamos dançar aqui na sala, né? Essa dançadinha divertida. Tudo isso melhora, acalma, otimiza os neurotransmissores e modula tudo aquilo que você precisa para produzir felicidade, acalmar a ansiedade e ficar naquele estado de bem-estar que todos nós precisamos. Parabéns! Espero que você tenha aprendido.